A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, um CCBano me mandou um vídeo com um testemunho, um diácono que está contando, ele está contando como que evangeliza, como que faz para chamar alguém nesta graça, como eles dizem, né? Inclusive o vídeo que me mandaram estava dizendo, acho que mais ou menos assim, né? Uma pregação cristocêntrica, né? Ou alguma coisa do tipo, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, é cerca de quase 3 minutos o áudio, e aí a gente vai ver essa pregação, essa evangelização cristocêntrica, né? E nós vamos fazer os nossos comentários. Então nós vamos ouvir e aí a gente vai comentar, certo? Vamos colocar aqui do lado então. Vamos ouvir. Isso aqui é um CCBano evangelizando uma pessoa. Presta atenção que esse rapaz representa piamente o evangelho da CCB, o evangelho segundo a CCB, certo? Então eu vou rodar o áudio, depois, no final do áudio, eu vou fazer meus comentários, certo? Segue aí, vamos ouvir. Nunca mais sai daqui. Glória a Deus. Eu vi um testemunho bonito, irmão, que tinha um porteiro. Vemos irmãos de outra dominação que eu vou falar para vocês. Meu irmão, ele tinha uma criança, alguém já viu ter contado. Ele tinha uma criança, que essa criança dele tinha um problema de saúde, e essa criança dele babava, essa criança fazia bastante coisa no banco, certo? E o irmão dessa igreja, eles falaram para ele, o porteiro daquela igreja, falou: olha, você não vai poder trazer mais essa criança aqui, essa criança está sujando no chão, essa criança está babando, você não vai poder trazer mais aqui. Ele entristeceu tanto, saiu daquela igreja que ele estava. E também saiu seus filhos, seus parentes, ele contou para eles como que foi. Saiu todo mundo daquela igreja. Um belo dia, esse cidadão da outra igreja passou em frente à congregação cristã do Brasil e viu aquele hino bonito, aquele povo bonito, conforme está aqui hoje, uma comunhão gostosa. Ele encostou lá no outro lado da rua para ouvir o culto. O porteiro olhou lá do outro lado da rua. Mas o que o senhor está fazendo lá com aquela criança? O porteiro foi lá. Ô senhor, o senhor não quer entrar no culto para assistir, ouvir a palavra? Pô, moço, não dá. Mas por quê? Não dá, porque meu menino, ele bala, meu menino soa, ele se bate nos cultos. Eu estava numa outra igreja, eles me tiraram de lá por causa do meu menino. Eu falei: não, senhor, vem cá, me dá seu menino. Me dá glória. O porteiro pegou o menino no colo, irmão. Glória a Deus. Trouxe o menino para dentro, sentou lá com o menino, trouxe aquele moço para cá, ele sentou aqui, aquele senhor, sentou, ouviu oração, ouviu a palavra, assistiu o culto. Durante o culto inteiro, aquele porteiro estava com a criança no colo, a criança babou, a criança suou, o porteiro limpou o chão. Aquele moço acabou o culto, aquele senhor pegou a criança, foi embora para a casa dele, contou para a família dele que era de outra igreja. Resumindo para os irmãos, hoje estão todos na congregação cristã do Brasil, porque aqui, irmão, aqui tem o amor de Jesus Cristo no nosso coração, tá? Aqui está a graça de Jesus Cristo. Então, tudo aqui é de graça. Aqui não paga nada, tá? Aqui não paga nada, tá bom? É de graça. Vem que é de graça. E o Senhor, e depois, ao final de todas as coisas, você vai dar uma coisa tão importante, mas tão importante, que você vai ver esse sofrimento mais aqui. Lá no reino da glória não vai ter mais sofrimento. Tem alguém que canta assim: lá vai manar leite e mel. Tudo de bom. Não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter dores, não vai ter intrigas, não vai ter brigas, não vai ter enfermidade. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Olha, pode fazer alguma coisa? Bom, vamos fazer os meus comentários aqui, certo? O CCBano chama isso aqui de evangelho. Eles estão evangelizando as pessoas. Por quê? Porque ele disse que uma pessoa que estava numa outra igreja
teve o filho maltratado e rejeitado. E essa pessoa saiu daquela igreja e saiu toda a família também, né? A família inteira saiu. E aí, esse homem, do nada assim, resolveu parar do outro lado da rua durante um culto da congregação. Ele estava lá longe, afastado. E ele diz então que o porteiro viu e foi lá do outro lado falar com ele. É uma situação até esquisita, né? Você fazer uma abordagem da pessoa que está lá do outro lado. Como é que você vai, sabe? Como é que você discerne que a pessoa está ali por causa do culto? Se ela está estacionada e longe, e do outro lado. Bom, enfim. Ele diz que esse irmão foi lá, convidou, ele entrou, esse irmão trouxe o filho dele no colo, como se fosse uma babá, e cuidou do filho dele inteiro. Pronto. Ganhou o irmão, veio ele para a congregação e veio toda a família dele. Você vê que esse é o evangelho, não fala de Jesus Cristo, nada. O homem precisava de uma babá, alguém que bem tratasse o filho dele, pronto, já ganharia ele. Aí no final ele fala de Jesus, mas ele fala de Jesus como um rótulo, ele fala, né? E Deus chamou a eles na congregação cristã no Brasil. Então você vê que o foco é a congregação cristã no Brasil, é chamar a congregação cristã no Brasil. Aí para não ficar muito esquisito, né? Depois ele fala, tá vendo, irmão? Aqui tem a graça do Filho de Deus, aqui tem a graça de Jesus Cristo. Ele começa a falar de Jesus Cristo, mas como rótulo, ou seja, no final de tudo ele tenta pôr o rótulo de Jesus ali, né? Mas evangelho não tem absolutamente nenhum, né? Ou seja, eles não têm evangelho, eles não falam de Jesus Cristo. Você vê aí que é uma pessoa falando da sua própria denominação, ou seja, o foco deles é falar da própria denominação para expandir o reino dela, né? Para fazer com que ela cresça cada vez mais. Bom, eu não sei se esse senhor sabe, né, que na congregação tem muita gente que é maltratada também. Como é que você explica isso? Se fosse, ó, isso não é evangelho, tá? Isso não tem nada a ver com o evangelho. Esse homem, se ele quis vir mesmo para a congregação por causa disso, ele não veio por causa de evangelho. Ele veio por causa de uma igreja inclusiva, uma igreja que aceitou ele, o filho dele. É isso, mas não tem nada a ver com o evangelho com isso. Mas, todavia, ele falou que o filho dele, ele foi maltratado naquela igreja. E isso acontece na congregação também. Tem vários testemunhos no meu canal aqui de gente que passou uns apertos terríveis na congregação cristã no Brasil, que chegou embora de lá. Que chegou a falar, a família dessas pessoas que eram da congregação era como se fosse um inferno para eles. Né? Então esse negocinho aí não cola. A não ser que, né, não existisse nenhum caso na história de que ninguém foi maltratado dentro da congregação cristã no Brasil. Aí sim fazia toda a diferença. Mas 6 por meia dúzia, vai dar na mesma. Tá? Ou seja, do mesmo jeito que alguém pode ser maltratado lá, que eu acho que esse testemunho é fantasioso, tá? Fantasioso o jeito que ele tá falando. Se você para pensar no comportamento desse porteiro, é estranho. Ele vai lá do outro lado da rua chamar alguém que tá lá dentro de um carro, né? E ele cuida desse filho, desse irmão, passando pano no chão e tomando conta daquele filho. É totalmente esquisito, né? Bom, mas se você vê, na congregação cristã no Brasil, tem muita gente que sai dela também e vai para outra porque foi maltratado. E aí, como que você explica isso? Se a congregação cristã no Brasil, ela tem o evangelho por conta disso, então não pode acontecer na congregação aquilo que acontece de errado nas outras, porque afinal de contas vocês têm a congregação cristã no Brasil. Aliás, vocês têm a graça de Deus, né? Então, é lamentável esses camaradas me mandam esses vídeos falando que não, tá vendo? Olha só, aqui tem o amor de Cristo aqui tem a graça de Deus, olha esse testemunho, isso aí é o evangelho. CCB não sabe nem o que é evangelho, não sabe nem o que é evangelizar, né? Ou seja, esse homem não ouviu nada sobre a pregação, ele não ouviu falar de Jesus, ele não ouviu falar da morte, ele não ouviu falar da ressurreição de Cristo, mas para eles isso aí é evangelho. Querido,
Os espíritas têm muito mais bom comportamento e muito mais caridade do que vocês. Eles acreditam que serão salvos pela caridade. Assim como a CCB também prega muitas pregações, dizendo, principalmente quando eles lêem 1 Coríntios 13, a suprema excelência da caridade, eles dizem que serão salvos pela caridade. Não, a caridade é o dom que leva para o céu. Absurdo isso daí. Quem leva para o céu é Cristo, tá? É Cristo, simples assim. Mas, voltando aqui, você tem os espíritas que acreditam não sei nem se é salvação que eles falam lá, sei lá o que eles falam. Eu sei que eles vão conquistar o paraíso por boas obras, tá? E você tem outras crenças também que pensam dessa forma. Então a congregação cristã no Brasil você vê, rapaz, eles não têm a mínima noção do que é evangelho. Ele conta esse testemunho que nem é dele, é testemunho de terceiro. Tem um porteiro lá, aí depois ele foi falar, ele começa errado. Quando o camarada começa contando errado as coisas, né, você vê que tem coisa por trás disso aí, tá? Hoje eu não duvido mais, ok? Que muitas pessoas aqui mentem para favorecer a CCB, para ajudar a imagem e para trabalhar no marketing da igreja. Mentem, criam testemunhos fantasiosos, e quando você vê eles contando esses testemunhos, onde no final o favorecido é a igreja, dizendo que a igreja, aparecendo o nome da igreja, ou dizendo que Deus chamou aqui, é coisa do diabo, pode ter certeza nisso, porque só o diabo vai ocultar o nome de Jesus Cristo. E eles fazem muito bem isso, oculta Jesus e coloca ela na frente, né? Isso é idolatria. Sinto muito, mas vocês são idólatras. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.